Que Deus abençoe cada um de vocês. É muito gostoso a gente poder realmente estar junto, revendo muitos de vocês. E você que está em casa, também é um grande privilégio estar com você mais uma vez. A você, mamãe, recebe mais uma vez o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso reconhecimento, né? Vou pegar o gancho do pastor Juba, vou mandar um beijão para minha mamãe, né? Mamãe, que Deus abençoe. Aliás, eu me considero um cara privilegiado, porque ao longo do caminho Deus vai me dando mamães, né? Ao longo dos anos, diversas mulheres ocupam esse espaço de uma maneira especial, né? Então eu tenho que mandar um abraço também para minha esposa, para Lelê, né? Que é uma mãe muito especial, espetacular. Minha sogra, que também é minha mãe, cuida de mim como um filho, e isso é precioso, né? Eu quero compartilhar algo com você. Eu tinha passado para o pessoal que eu iria falar sobre isso, sobre o chamado do coração de Deus, mas hoje de manhã, quando eu levantei e fui ter um tempo de oração e antes de vir para cá, uma palavra veio ao meu coração. Dá para a gente relacionar com esse tema do chamado do coração de Deus, mas eu vou usar um outro texto diferente do que eu ia usar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Como é um texto um pouquinho longo, eu não vou fazer a leitura toda dele aqui, mas eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, porque aí nós vamos percorrendo o texto e você vai junto comigo, tá bom? 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Um momento em que reina sobre o povo de Israel, sobre Judá e em Jerusalém, o rei Josafá. E se você der uma olhadinha no capítulo 19, no verso, logo no início, nos 2 primeiros versos, Josafá volta, né, ele está voltando para Jerusalém, e quando então um profeta de nome Jeú, ele chega perto dele e diz no verso 2, Jeú sai ao encontro de Josafá e pergunta para ele: por que o rei ajuda os perversos e ama os que odeiam o Senhor? Perguntou-lhe Anani: por causa disso o Senhor está muito irado com você, mas ainda há algo de bom em você, pois removeu os postes de Azerá de toda a terra e buscou a Deus de todo o coração. A gente percebe que Josafá tinha uma atitude que era preferencialista com um determinado grupo, e um grupo que não era bem visto aos olhos do Senhor. Mas mesmo diante dessa palavra, o Senhor reconhece em Josafá que de todo o coração este buscava ao Senhor. E se a gente continuar lendo o capítulo 19, a gente vai ver que Josafá percorre todo o reino de Israel, e ele vai colocando juízes, ele vai colocando pessoas para cuidar do povo como representantes do rei, e dá algumas orientações para eles. De que eles fizessem tudo temendo ao Senhor, de que tudo fosse feito temendo ao Senhor. E eu entendo, querido, que o principal chamado de Deus, do coração de Deus para nós, está relacionado justamente a isso, a que nós nos relacionemos com o Senhor com uma atitude de grande temor, que haja temor no nosso coração, que nós saibamos que em tudo e de todas as formas o temor tem que estar presente, para que nós não sejamos confundidos, para que nós não sejamos tomados às vezes e dominados muitas vezes pelos nossos próprios sentimentos, pelos nossos próprios pensamentos, pelos nossos próprios desejos. O temor nos aproxima da vontade de Deus, o temor nos leva
ao reconhecimento daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, e nos direciona, aponta para nós esse caminho. Mesmo que em alguns momentos da nossa caminhada nós possamos enfrentar alguns sentimentos dentro de nós que possam combater a nossa fé, vamos colocar assim, onde nós possamos enfrentar alguns conflitos, em dar passos de fé, em dar passos pela fé, mas às vezes somos tomados de sentimentos, por exemplo, como o medo. Olha o capítulo 20 junto comigo. Se você olhar do verso 1 até o verso 3, você vai perceber que o exército dos amonitas, dos meunitas, dos moabitas, eles se juntam e vêm para combater, para guerrear contra Israel. Isso está no verso 1, no verso 2. O rei Josafá, ele é avisado desse exército que vem, e eu quero chamar a tua atenção comigo no verso 3. Ele olha e diz assim: Josafá ficou amedrontado, Josafá teve medo com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Queridos, o sentimento de medo é um dos sentimentos mais comuns que nós podemos enfrentar. O medo, ele não é um inimigo da fé, como muitas vezes a gente é impulsionado, a gente é levado a pensar. Muitas e muitas vezes, quando temos que tomar decisões, quando temos que direcionar algo na nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa igreja, o medo toma conta da gente. E muitas pessoas nesses momentos sofrem questionamentos, são questionadas por si e por outros, e chegam a dizer: como é que você pode ter medo se você serve a esse Deus? Se o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso, se o teu Deus é aquele Deus que faz todas as coisas, que não tem impossível para Ele, por que ter medo? Porque o medo é algo inerente a nós. O medo é um sentimento que ele pode ser danoso, mas ele também pode ser extremamente benéfico para nós. O medo pode ser danoso se ele me paralisar, se por causa dele eu me ver impedido de dar continuidade a alguma ação, se ele simplesmente me mantiver refém dele e não permitir que eu continue caminhando, ele é danoso. Mas o medo também pode ser benéfico, porque ele nos leva a pensar de uma maneira mais segura, porque ele nos faz parar para pensar e refletir um pouco, talvez um pouco melhor e mais profundamente, sobre aquilo que estamos vivendo, sobre o momento que estamos vivendo, sobre decisões que eu estou tomando, passos que eu quero dar no presente que terão as suas repercussões no futuro. O medo pode nos levar a ter mais segurança, principalmente se nós olharmos para Josafá e imitarmos a atitude que esse rei teve. Diante do medo que ele tinha, que ele estava sentindo naquele momento, o que ele fez? Ele pede orientação ao Senhor. E junto com ele, todo o povo de Israel se reúne em Jerusalém, no templo, para pedir orientação ao Senhor. Queridos, isso é algo muito sério para nós, porque o povo para tudo que eles estão fazendo, e isso para nós é uma dificuldade, parar para ouvir, para orar e para jejuar, para então entendermos qual é a direção que o Senhor, qual é a orientação que o nosso Deus tem para nos dar. Porque nós vivemos rápido demais, nós vivemos correndo demais, nós vivemos ocupados demais.
Pode parecer redundante falar sobre isso, né? A gente é uma frase que parece que está sempre presente, mas é uma realidade. Nós vivemos correndo demais, agitados demais, e aí somos tomados por uma sensação de que se eu for parar para orar, para jejuar, para ouvir a orientação que o Senhor tem, eu estou perdendo tempo. Eu não tenho direito de fazer aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso ter esse tempo de parar. Queridos, nós precisamos vencer isso. Nós precisamos vencer isso e saber que a primeira coisa que temos que fazer é parar para orar, jejuar e ouvirmos a orientação que o Senhor tem para nos dar. E como nós vivemos aceleradamente, a gente também às vezes acha que o Senhor vai nos dar respostas no estalarzinho de dedo. A gente acha que o Senhor vai nos mostrar aquilo que Ele quer, com 10 minutos de oração, ou com meia hora de conversa, ou lendo um texto da Bíblia. Porque nós achamos sempre e temos mantendo dentro do nosso coração a expectativa de que a resposta de Deus virá sim rapidamente, como se fosse o toque de um celular, como se fosse uma mensagem de WhatsApp. Você já mandou mensagem de WhatsApp, não mandou? Com certeza, né? Como é que você fica quando a resposta não vem rápido? Como é que a gente começa a se sentir? A gente já fica olhando para ver se o negocinho lá ficou azul. Se bem que agora dá até para desligar o azulzinho lá, né? Nem azulzinho fica mais. A gente não sabe se o outro está vendo. Quer dizer, tem um jeito lá, né? Mas a gente já começa a ficar apavorado, em pânico. Cadê a resposta? Por que não viu ainda? Por que não falou ainda? E a gente não se apercebe que as coisas respeitam o fator tempo. E que o Senhor, muitas e muitas vezes, Ele pode usar um tempo maior para falar comigo e com você. Ele pode usar o tempo para amadurecer as coisas dentro do nosso coração. E isso nos leva a vencer o medo. O Senhor, quando começa a regar o meu coração, o seu coração, e as coisas vão amadurecendo dentro de nós, elas vão ocupando um espaço maior dentro do nosso coração, nós vamos vencendo o medo e vamos nos alicerçando na solidez que a palavra de Deus tem para nós. Josafá e o povo de Israel fazem isso. E aí tem algumas coisas na oração de Josafá que me chamam a atenção, que eu queria compartilhar com você. No verso de número 6, na última frase do verso 6, Josafá olha e ele diz: Tu governas todos os reinos da terra, és forte e poderoso, e ninguém pode resistir a ti. Primeira coisa que Josafá está fazendo é reconhecendo quem é Deus, apesar daquilo que ele sente. Apesar da luta interior dele, apesar do momento delicado que está diante dele, ele olha e ele começa a reconhecer: Deus, eu sei quem tu és. Lembram que eu disse que o medo pode ser benéfico ou não para nós? Quando o medo começa a nos paralisar ou tomar uma proporção muito grande, a tendência ou uma possibilidade que existe é nós começarmos a duvidar de quem é Deus. Às vezes a gente até sabe e crê profundamente que Ele pode fazer todas as coisas, mas muitas vezes nós podemos esquecer quem Ele é, e a gente fica preso no que Ele faz. E é muito mais importante e muito mais proveitoso para a nossa vida conhecermos Deus por quem Ele é, do que apenas pelo que Ele faz. Porque quando nós nos firmamos naquilo que Deus faz apenas, ou de uma forma mais intensa, eu já vi como pastor muitas e muitas pessoas decepcionadas com Deus,
porque Deus não fez o que eles esperavam que Ele fosse fazer, porque o agir de Deus foi diferente daquilo que Ele tinha guardado ou esperando dentro do seu coração. Pense e tenha no seu coração sempre quem Ele é. Quem Ele é. E Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que ninguém pode deter. Ele é o Deus que tem nas mãos o controle e o domínio de todas as coisas. Nada escapa ao domínio e ao controle e ao saber dele. E em todas as coisas, Ele está sempre agindo. O medo pode me cegar, mas o temor abre os olhos do meu entendimento e me permite ver Deus agindo, e me permite ver Deus agindo para o meu bem. Vá guardando isso no teu coração. Olha outra coisa contida na oração de Josafá, verso 9. Aí o povo já está junto com ele, e eles dizem: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo, onde teu nome é honrado, clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Josafá aqui, ele está trazendo à memória algo que poderia trazer esperança para eles. É a oração feita por Salomão, quando da inauguração do templo. Ele traz à memória, e ele diz: Senhor, quando esse templo foi aberto, foi dito aqui, que quando nós enfrentássemos dificuldades, adversidades, situações difíceis, quando o medo tomasse conta de nós, se nós viéssemos até aqui e aqui te buscássemos, o Senhor ouviria e agiria em nosso favor. Claro que nós não precisamos mais ficar retidos ao espaço físico do templo, até porque nós somos o templo, nós somos a igreja hoje, e não importa mais o local, embora é claro que estar aqui é bom, é precioso, tem um valor extraordinário, mas não é exclusivamente aqui. Mas quando nós nos voltamos ao Senhor, diante das adversidades que enfrentamos, Ele ouve e salva. O Senhor não tem os ouvidos tapados, o Senhor não tem os olhos fechados, o Senhor não tem a mão recolhida. Antes, o Senhor está atento e agindo ao seu derredor, ao nosso derredor. Nós precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, e talvez exercitarmos a paciência para discernirmos claramente o que e como Ele está agindo. E você vai alcançar isso se você tomar a decisão de simplesmente estar com Ele, por quem Ele é. Nós estávamos cantando agora. O coração de Deus quer isso. O coração de Deus está nos chamando permanente e constantemente para estarmos com Ele, para o conhecermos. Josafá continua orando. Verso 12. A partir da segunda frase ele diz assim: não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar, não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Não temos força para lutar com esse exército imenso, não sabemos o que fazer,
mas esperamos o socorro que vem de Ti. Deixa eu falar um pouquinho com você, mamãe. Claro que vai servir para nós como papais, como filhos, vai servir para nós todos, mas deixa eu usar a sua figura, mamãe. Quantas vezes, na preocupação com a sua casa, com o seu marido, com os filhos, com as finanças, com o bem-estar geral, você olhou e disse assim: não sei o que fazer. E gente, eu vou dizer uma coisa, nós homens precisamos reconhecer isso: a missão materna é algo sobrenatural. Eu vou dizer para vocês, ainda bem que eu nasci homem. Porque eu vou dizer uma coisa: dar conta de tudo aquilo que vocês dão não é simples não. E é inegável que quando a figura da mulher, ela transmite paz, segurança, quando ela fortalece, quando ela incentiva, quando ela corrige, ela produz um efeito tremendo na família. Eu sei que às vezes homens têm dificuldade de ouvir isso, porque a responsabilidade que é colocada sobre nós de direcionarmos a família, às vezes faz com que a gente se torne um pouquinho egoísta demais, e a gente acha que é a gente que tem que decidir tudo. Mas nós temos que decidir mesmo, inclusive ouvir os conselhos das mulheres que Deus colocou ao nosso lado, né? Inclusive ouvir alertas que elas nos dão. E as mulheres muitas vezes são mais sensíveis do que nós e veem coisas que nós não podemos fazer, e nós precisamos pensar nisso. E essa sensibilidade, sabe por que tem maior nas mulheres, querido? Tem as suas exceções, é claro, mas sabe por quê? Porque o temor no coração da mulher é maior do que no nosso. Eu não tenho medo de falar isso não, eu tenho certeza. O temor ao Senhor é maior. Quer uma perguntinha básica só para você pensar um pouquinho junto comigo? Perguntinha que eu faço para mim o tempo inteiro, então eu não tenho problema com falar com ela. No seu dia a dia, quem é que para mais tempo para buscar uma direção de Deus? Para orar, para adorar? Só para a gente ir pensando, tá bom? Só para a gente ir pensando. Mas quando te faltar forças, quando você não souber o que fazer, lembre que o socorro vem do Senhor, que o Senhor é e será sempre o teu socorro, e é para os braços dele que você pode correr. Enquanto eles estavam orando, verso 13, enquanto todos os homens de Judá, olha o que eu estava falando de nós homens agora, nossa responsabilidade, enquanto todos os homens de Judá estavam diante do trabalho, estavam diante do hobby, estavam diante do passeio, é isso? Enquanto todos os homens estavam diante do Senhor, sozinhos, com suas crianças de colo, com as suas esposas e com os seus filhos. Homens, Deus nos chama para que nós conduzamos as nossas casas para a presença dEle. O chamado do coração de Deus é que nós homens sejamos aqueles que tomam a iniciativa e não transferem essa responsabilidade de conduzir a nossa casa, nossos filhos, desde a mais tenra idade até
quando eles já crescem, nós os levemos permanente e constantemente na presença do Senhor. Quando os nossos filhos enfrentarem as suas crises, e eles irão enfrentar, e quando eles não souberem o que fazer, e quando eles tiverem que tomar decisão, precisa estar gravado no fundo do coração deles, é preciso estar enraizado no coração deles, que eles viram o pai e a mãe, nesses momentos, buscando direção do Senhor, e tomando decisões alicerçados no temor ao Senhor. Esse é o maior legado que eu e você podemos deixar, é o maior legado que nós podemos transmitir. Nesse momento, o Espírito do Senhor, verso 14, veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. Ele disse, presta atenção, verso 15: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, escute, rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles. Olha o verso 17: quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Aleluia, aleluia. Deus se levanta e diz: isso eu creio que talvez seja o principal. Verso 17, Deus usando cadê o nome do homem aqui? Sumiu. Esse homem aqui, fugiu o nome dele daqui, não achei. Ele olha e ele diz: tomem posição. Como que é, pastor? Jaziel, beleza, acharam na Bíblia lá. Tomem posição. Tomem posição. Se posicionem. Tomar posição é você assumir o lugar onde Deus te colocou, exercer a função que Deus te colocou. E numa sociedade que muda tanto quanto a nossa, a maneira como nós tomamos posições também muda. Eu tenho um grande modelo de homem e de mulher na minha vida, meus avós, que foram quem me criaram. Eu fui criado por eles. E às vezes eu olho, eu me pergunto e diz assim: como é que eles conseguiram? Como é que eles venceram o trânsito de gerações? Eles chegaram a ver os bisnetos, acho que um tataraneto, se não me engano. E é incrível como os dois sempre tinham para mim uma palavra adequada para o momento que eu estava vivendo. E a palavra que eles me davam sempre era: se posiciona, toma uma atitude, e tem que ser nessa direção. Eles apontavam a direção.
com tantas mudanças que nós enfrentamos, a gente precisa estar aberto à necessidade de sermos mudados, transformados. E o processo de transformação, de mudança, o processo de se tomar posições, ele nunca é um processo simples e nem sempre ele é rápido. Algumas até são. Alguns momentos da nossa vida, da nossa história são rápidos, outros não. Outros nós precisamos ter muita cautela. Estou me lembrando de um exemplo, de uma fala da minha avó. Ela tinha, no início da vida dela, um frei que sempre estava na casa dela e visitava ela e orientava ela. E um dia, esse frei disse para ela assim: Kaire, que era o nome dela, presta atenção, esse homem com certeza estava à frente do tempo dele. Presta atenção no que eu vou dizer. Vai chegar um tempo em que os filhos e as filhas vão trazer os seus namorados e namoradas para dormir dentro de casa. Isso lá em 1900 e qualquer coisa, 1960, lá por aí. Ela era nova ainda. Ela se escandalizou com o frei. Passados 15, 20 anos, o que é que estava acontecendo? Mudanças são inevitáveis, transformações são inevitáveis, elas vão ocorrer. Como é que nós vamos passar por elas? Porque quando transformações acontecem ao nosso derredor, elas atingem o nosso ser, elas atingem o nosso interior. E é por isso que às vezes a gente resiste a elas. É por isso que às vezes a gente deixa de enfrentar batalhas. É por isso que às vezes o medo nos paralisa e nos impede de caminhar, de se posicionar. O chamado do coração de Deus para mim e para você: se posicione. E o Senhor diz: eu lutarei por vocês. Tem coisas que nós temos apenas que nos posicionar, porque o nosso posicionamento abre a porta para Deus agir. E nós vamos apenas percorrer o caminho, recolhendo ou colhendo os frutos daquilo que Deus fez por nós. Depois dessa palavra, verso 22, no momento em que começaram a cantar e louvar, presta atenção, querido, porque depois de tudo isso, o verso 18 nos fala disso. Josafá cai com o rosto no chão, o povo cai junto com ele em adoração, em rendição, adorando ao Senhor, cantando e louvando. Quando eles estão no lugar em que Deus os manda se posicionarem para enfrentar o exército inimigo, eles cantam. E no verso 22 diz que o Senhor trouxe confusão entre os exércitos de Amon, Moabe e de Seir, e eles começaram a lutar entre si. Ouvir e acolher a palavra do Senhor supera-se o medo, se leva a assumir uma posição, resulta numa adoração, e nessa adoração, no posicionamento certo, da maneira certa, traz o agir do Senhor. Qual é o trabalho que sobra para nós? Verso 27, ou melhor, verso 25, o rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Colheita, colheita. Abra o teu coração para o coração de Deus. Deixe que o coração de Deus seja derramado sobre o teu.
Permita que o teu coração seja tomado pelo coração de Deus. Permita que o teu coração sinta o que Deus sente. Permita que o teu coração renove o teu entendimento. Lembre-se de quem o Senhor é. Ele é Pai. Ele é o melhor amigo. Ele é companheiro. Ele é Deus sempre presente, em todas as circunstâncias. A nossa parte é entender e se posicionar. Entender e se posicionar. Feche os teus olhos, você que está aqui comigo, e você que está em casa, faça o mesmo. Você está aí em casa, você está aqui comigo. Eu creio que você ouviu a voz de Deus. Eu creio que o Senhor tocou em alguma área da tua vida, da tua história, e há algo que Ele quer dizer para você, para levar você a um posicionamento correto, a conseguir superar o medo e os danos que ele podem causar de maneira negativa. Mas você pode, na presença do Pai, ver esse medo transformado apenas e tão somente no motivo e na razão de você ter o Senhor Jesus como segurança, como torre forte, como seu castelo forte, como a rocha onde você põe os seus pés. Vá orando. Ore ao Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao meu mestre. Dá-me um coração igual ao meu, coração disposto a você que está aqui, você que está em casa, se una com a gente e declare isso ao Senhor como a tua oração, como a posição que você está tomando neste momento, para ouvir o que mais o Senhor tem para te dizer. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao meu mestre. Dá-me
para nós um coração igual ao teu, um coração que pode sentir medos, ter incertezas, mas um coração que, quando formos atingidos por situações das mais diversas, que tirem o nosso coração do centro da tua vontade, que nos roube a paz, que nós saibamos olhar para ti, sabemos quem tu és, da tua presença permanente, do teu agir permanente, mas que o nosso coração esteja sempre pronto a se humilhar diante de ti, temer a ti, amar a ti, e que nós tenhamos, dados pelo teu Espírito, ousadia e coragem para assumirmos a posição que o Senhor nos orienta, que o Senhor espera que a gente assuma, que o Senhor deseja que a gente assuma. Nós precisamos de ti, Jesus. Nós precisamos de ti. Não vivemos tempos tranquilos, tanta coisa acontecendo ao nosso derredor e exigindo de nós respostas, exigindo de nós posicionamentos. Muitas e muitas vezes o medo, a incerteza, o não saber o que fazer toma conta de nós de uma forma tão intensa, que nós temos que nos lembrar que para nós só tem um caminho. Nos rendermos a ti, nos prostrarmos diante de ti em jejum e oração, para que então possamos assumir a posição correta, para então vermos o agir do Senhor e podermos celebrar o milagre do Senhor. Não há outro caminho, não há outra maneira, e nós precisamos reconhecer isso. Mas para isso, ou até para isso, a gente precisa do Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê paz. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que a graça do eterno Deus, que o amor demonstrado por Jesus de uma forma tão indescritível para nós, e a presença e o poder do Espírito estejam conosco diariamente, até que nos encontremos com o Senhor nos ares. Amém, amém e amém.